Eu te mostrei na aula anterior o que a ciência diz sobre biomecânica da corrida. Mas eu quero destrinchar um pouco para vocês os mitos, porque assim, você vai se deparar com eles e você vai falar, ué, a Raquel falou que isso é mito, mas por quê? Então eu vou te explicar. A gente, por muitas décadas, aprendeu que se tá torto, tá errado. Então, aquela pessoa, ela tem dor nas costas porque ela tem uma hiperlordose, ela tem uma curvinha da coluna muito grande. O Joãozinho tem dor no joelho porque o joelho dele cai para dentro, é torto. Minha tia Mariquinha tem dor no pé porque ela tem o pé chato. A gente aprendeu isso ao longo de décadas, isso foi ensinado aos profissionais da saúde, e os profissionais da saúde falando isso para os pacientes, enfim, a gente entendeu isso como o correto. Só que não você acredita? O boom da corrida começou em 1970, pra você ter ideia, com um cara chamado Cooper, Dr. Cooper. Não sei se você já ouviu esse termo, mas em São Paulo a gente fala, vamos fazer um Cooper. Veio daí. E lá em 1970, ele muitíssimo bem intencionado em colocar as pessoas para fazerem atividade física, começou a falar várias coisas que não tinham evidência. Ele não tinha testado ainda, ele estava só imaginando. Só que de 1970 para cá, a gente estudou muito. E as coisas evoluíram muito. E hoje a gente sabe que várias questões que a gente colocou como problema ao longo desse tempo de 1970 para cá, na verdade, não são problemas. São só duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Quer ver? Essa aqui é Jeptô. Ela é uma incrível corredora. Ela é medalhista olímpica. E aí você olha o joelho dela e fica assim, né? Meu Deus, como ela corre com esse joelho! Por muitos anos, isso aqui chama joelho valgo, tá? Muito comum em mulher, alguns homens têm também. E por muitos anos, o joelho valgo, ele foi tido como vilão. Ele é a causa de dores no joelho. E na verdade, hoje a gente sabe que não. Uma pessoa que tem o joelho valgo e tem dor, ela só calhou de ter duas coisas ao mesmo tempo. E quando a gente vê duas coisas ao mesmo tempo, não necessariamente uma causa a outra. Olha só, você tá vendo essa imagem? Se você bate o olho nela assim e olha rápido, e não pensa muito profundamente, o seu cérebro pode, em alguns segundos, achar que foi o passarinho que entortou o cano, né? Parece, não parece? Mas será que entortou mesmo? Ou são só duas coisas acontecendo ao mesmo tempo? Então eu preciso te falar várias coisas tortas que a gente colocava como causa de problemas, na verdade só estão ali ao mesmo tempo. Quando a gente fala que aquilo causa um problema, a gente tá falando que o passarinho entortou o cano, entendeu? A gente não tá vendo a realidade tá dando um tricky, tá? A gente tá tendo uma ilusão de ótica cerebral, vamos dizer assim. Então todos os mitos que eu vou te listar agora, eles fazem sentido. A gente consegue encontrar sentido pra tudo, viu? Vide o mundo. Tem pessoas com argumentos lógicos pra defender uma coisa, dá para usar outros argumentos muito lógicos defendendo o oposto. Aliás, olha que interessante. Na ciência, isso pensando em remédio, toda vez que alguém pensou, nossa, isso faz muito sentido, não, esse mecanismo desse remédio vai funcionar, faz muito sentido, meu Deus, é perfeito, é maravilhoso, vamos testar? 80% das vezes, quando é testado, mesmo fazendo sentido, não é real. Não é tudo que faz sentido que é real, tá bom? Então vou te listar os mitos, você vai ver que quando o arroba sei lá o que falar vai fazer sentido, mas segura, lembra do passarinho tortando cano? Não é verdade, tá bom? Vamos começar com a cadência de 180 passos por minuto, que eu citei cadência, né? Ali na aula anterior que a gente tava na rua. Cadência é o número de passos que você dá em 1 minuto. O seu relógio, ele vai marcar isso, ou o seu celular, até alguns apps de celular marcam isso, e vai estar ali perto de 165, 170, tá? Se o seu relógio marcar 80, não se desespere, é só porque o seu relógio é de uma marca que mostra uma perna só, tá? Você faz vezes 2 e chega no 160. Aí, lá, sei lá, 30 anos, um treinador pegou caras de elite que correm a 20 km por hora. Você já correu esteira? Eu na esteira chego a 12 km por hora. Os caras correm a 20 km por hora. E esse pesquisador, esse treinador, olhou pra eles e contou a cadência de todos. E a cadência deu 180 de um grupo de corredores muito rápido. Aí, né, essa internet é uma coisa maravilhosa. Esse 180 viralizou e, de repente, a gente começou a achar que todo mundo tem que correr com cadência 180. Só que a cadência varia com a velocidade. E a gente, então, correndo a 10 km por hora, 9 km por hora, quer ter a mesma cadência de alguém correndo a 20? Mas se a cadência varia com a velocidade, faz sentido? Algumas pessoas, elas às vezes conseguem dar passos muito maiores, porque elas têm tanta força de impulsão, elas usam tanto o glúteo e a panturrilha, que são nossos motores, elas usam de forma tão eficiente, elas voam muito. Aí, pensa bem, ela vai precisar dar menos passos do que eu, que tenho 1,53 m e tenho uma passada pequena. Aí você não acha muito sem noção todo mundo ter que dar a mesma quantidade de passos, independente da velocidade e independente do tamanho e de quanto voa? Então todo mundo tem que correr com 180? Todo mundo derrubou? Não faz o menor sentido. Aliás, eu tenho um truque para identificar o que é bobagem, o que não é. Lembra que a gente é nascido para correr? Se o negócio é muito esdrúxulo, se precisa de muita força para fazer, e precisa de um equipamento, e você precisa comprar um curso online para conseguir fazer, porque só aquela pessoa sabe aquela técnica, foge que é cilada. Porque assim, a gente sabe correr. Você vai ver que tudo que eu te falo aqui é simples, eu tô mostrando pro seu corpo de novo o que ele já é capaz de fazer. Agora, se você precisa baixar um metrônomo, ficar 180, é
é uma coisa pro seu corpo insuportável, como é que uma coisa insuportável pode ser natural? Esquece cadência. Como eu falei na aula anterior, às vezes sim é bom a gente dar mais passos por minuto, a gente aumentar a cadência, quando a pessoa tem uma passada muito lenta, quando ela fica muito tempo com o pé no chão. Quanto aumentar a cadência? Tem que chegar a 180? Óbvio que não, depende da pessoa, depende da velocidade, do tamanho da perna dela. Tem que aumentar um tiquinho. As evidências científicas mostram benefício de aumento da cadência a partir de 5%. É um aumentico. Na clínica, eu nem olho o número, porque é chato ficar, imagina, botar um negócio e ficar pi, 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 pi no seu ouvido. Ah, eu não tenho paciência não, eu quero me divertir correndo. E você vai ver que é importante você se divertir durante a corrida. O que eu faço? Eu falo, troca o passo mais rápido. E só, pouco me importa o número da cadência, isso é delírio coletivo. Segundo mito são os braços paralelos ao tronco, 90 graus, bem perfeitos, tal como o Tom Cruise e o Mr. Bean, que são atores, né? Como eu já falei pra vocês. Além deles, que tipo de corredor corre assim? Os velocistas, os caras que correm 100 metros. E, gente, corrida de pista, 100 metros, é outro esporte, outro rolê. Tudo que eu tô falando aqui é sobre corrida de rua, as coisas são muito diferentes. Então não compara uma coisa com a outra que vai dar crack, tá? É só você ver, por exemplo, o biotipo dos melhores da rua e dos melhores da pista. O Usain Bolt tinha muito músculo e ele poderia correr assim, porque ele tá fazendo um esporte muito diferente do Kipchoge da Kosgei, que corre em 42 km sem parar, tá? Então foca nisso, não pensa na pista, pensa na rua, e corredores de rua correm com o braço do jeito que eles quiserem. Existe evidência científica de que se a gente mudar o movimento do braço, a gente beneficia o corredor? Não. Não existe evidência. Então, quando não há evidência, é igual remédio, gente. A gente não sai dando remédio. Ah, vai mudando o braço aí. A gente não é a festa do caqui. Tem que ter evidência de benefício. Não há nenhuma evidência de que mudar o braço de uma pessoa ajude a correr mais rápido, ajude a melhorar a dor nas costas. Nada, tá? O que eu vejo é só que gera um atrito para quem começar a correr. Já atendi na minha clínica muitos corredores que falam assim, olha, Raquel, eu comecei a correr numa assessoria de corrida e eu tava gostando, só que o treinador pegava tanto no meu pé com o braço, tipo, ai, seu braço tá errado, sua mão tá feia, que eu peguei bode e desisti de correr. Eu não acredito. Os mitos, gente, eu sei que quem faz isso tá bem intencionado. Esse treinador não queria tirar essa pessoa do esporte. Mas a real é que quando a gente fica pegando no pé das pessoas com coisas sem evidência científica, a gente tá tirando elas do esporte, tá? Então, sossega. Correr é mais simples do que dizem. Não precisa estar tudo alinhado. Tá tudo bem, tá bom? Aliás, note a recordista mundial, né? Eu amo ela, porque ela parece uma batedeira correndo. Daí você vai, duvida um treinador falar, esse braço tá feio, hein? Recordista mundial que corre maratona pra 2 horas e 14. Tá errado esse braço, vamos corrigir? Achei a foto que eu queria mostrar do pé 10 pras 2. Essa pessoa de branco é o Eliud Kipchoge. Num dia histórico, esse dia nossos filhos vão aprender isso. Bom, espero que a corrida seja popular até lá. Esse evento teve o nome de Ineos e foi um evento para tentar fazer uma coisa que até então considerava-se impossível. Um homem correr a distância de uma maratona, que são 42 quilômetros, em menos de 2 horas. Gente, isso é manter por 2 horas, menos de 2 horas, 22 quilômetros por hora. Eu não consigo nem chegar nisso na esteira. O Kipchoge conseguiu, ele fez em 1 hora e 59 e eu sempre esqueço o chorinho. Aqui ele é o de branco, essas outras pessoas são pessoas que estavam ajudando ele no evento. E se você olhar ele, tá pezinho isso pras 2. Ele tá, olha, eu arrepio de ver essa imagem. Ele tá fazendo algo impressionante pro corpo humano. Ninguém fez isso, ele foi o primeiro ser humano a fazer com o pezinho 10 pras 2. Imagina, um treinador gritando, tá errado, hein? Tá errado esse pé, né? Próximo mito, respiração. Quando eu abro caixinha no meu Instagram, aliás, @Raquel Castanharo, segue lá. A pergunta que mais chega de corredor iniciante é, Raquel, como é que eu respiro correndo? Gente, você não respira errado, tá? Por que quando a gente começa a fazer uma atividade física, começa a correr, a gente ofega? Isso não é respirar errado, tá? Isso é só porque seu corpo está sob uma demanda alta para ele naquele momento. Como assim? Você nunca correu, então você vai correr, seu corpo fica, nossa, o que tá acontecendo aqui? Eu preciso de mais oxigênio. Para conseguir mais oxigênio, a gente abre a boca e a gente respira mais rápido. Seu corpo, nesse processo de atividade física, ele produz mais CO2, ele tem que tirar esse CO2 do seu corpo. Para fazer isso, ele respira mais rápido. Não tem nada de errado nisso, você não respira errado, tá bom? Aí, Raquel, mas daí dói aqui. Calma, é só no começo. E mesmo o corredor experiente, às vezes tem essa dorzinha aqui. Deu aqui? É só parar um pouquinho, dar uma respirada mais funda e toca o barco. Você não precisa de uma técnica de respiração, tá bom? E assim, com o tempo, você vai ver que você não vai mais ofegar tanto, porque você subiu um degrau na atividade física, você construiu um tijolinho, como o Wesley coloca. Seu corpo ele vai estar mais habituado àquele nível de atividade física e ele vai conseguir dar conta sem ofegar tanto. Mas não se engane, sempre que o seu corpo estiver numa situação de alta demanda, ele tem que ofegar. Olha na Olimpíada, se você, quando termina uma prova, qualquer prova, remo, corrida, qualquer prova, olha os profissionais, os melhores do mundo, eles estão ofegando. É porque eles estão errados? Não, é só porque o corpo precisa disso. Existe um negócio, não é só na corrida, eu acho que é na área da saúde como um todo, que é uma necessidade da gente ter regras muito rígidas pra tudo. Cara, tem coisa que o corpo ele faz sozinho, você não precisa de mim. Se você precisar de alguém pra respirar, tá complicado, né? Porque assim, você nasceu, aí assim, deu
meio segundo você aprendeu a respirar. Você não precisa de alguém te ensinando a fazer isso, tá? Um dos meus papéis aqui é te dar confiança de que, cara, seu corpo sabe o que tá fazendo, confia nele, eu vou te ensinar a ouvir seu corpo. Eu, como na aula mais prática, a te dar essas orientações pro seu corpo entrar de novo no rumo. Mas confia mais. Eu acho que a área da saúde hoje em dia fragilizou demais a gente, que toda a gente precisa de alguém dando um endosso de não, assim tá certo, não sei o quê. Seu corpo vai dar o endosso. Se você tá fazendo uma atividade, tá se sentindo bem, tá sem dor, tá certo. Não importa que sua mão faça assim, entendeu? Próximo mito é espinhoso, aterrissagem com calcanhar. Essa aqui, de novo, é a nossa melhor corredora do mundo, Brigitte Kosgei. Aqui ela tava na São Silvestre, que aliás ganhou por muito, e ela aterrissa com calcanhar, que você talvez já tenha ouvido dizer que é errado. Ah, Raquel, ela é só um exemplo. Então, não, 90% dos corredores amadores aterrissam com calcanhar. 80 a 90, tá? Grande maioria. Quando a gente olha para a elite, 60% da elite aterrissa com calcanhar. Então, a cada 10 corredores de elite, 6 aterrissam com o calcanhar. Ainda é maioria. Há uma revisão sistemática compilando toda a evidência possível de existe benefício de, se alguém aterrissa com o pé assim, eu mudar a pisada da pessoa? Aliás, para quem comecei no bonde andando, né? Há 3 formas de aterrissar: com o calcanhar, com o médio pé, que é pé chapado, ou com a ponta do pé, o que é chamado de antepé. A internet e seus delírios coletivos, de repente, começaram a falar que o jeito certo é médio pé ou antepé e que aterrissar assim é errado. O ponto é, não existe nenhuma evidência de que quem aterrissa assim se machuque mais ou corra mais devagar. Vide a melhor corredora do mundo e mais tantos outros que eu podia listar aqui. E de novo, eu trocar a pisada da pessoa, que é um remédio, lembra? Toda intervenção de biomecânica é um remédio, tem que ser testado. Já testaram isso? Quando eu troco a pisada de alguém, eu trago benefício? Não. Então, é um remédio sem eficácia. Trocar a pisada não diminui lesão e não faz a pessoa correr mais rápido. Não tem por que eu indicar. É tipo eu indicar um remédio que não funciona. É tipo eu ficar aplicando vacina na galera que não tem evidência de benefício. Raquel, mas pisar com calcanhar não aumenta o impacto? Não. Eu te mostrei na aula, qual que é a aula na aula que tá na rua, eu acho que é a aula 3, tá? Se você não assistiu, volta. Eu expliquei na aula 3 como você absorve impacto com todos os tipos de pisada. E eu te expliquei que aterrissar com calcanhar não aumenta a frenagem, que seria uma coisa que prejudicaria seu rendimento. Então, sim, é mito, aterrissa como você quiser. Eu, aliás, eu corro de um jeitinho tão bonitinho, é uma graça. Eu aterrisso um pé com calcanhar e outro com a ponta do pé, com o antepé. Sabe por quê? Não faço a menor ideia. Quando eu vejo o vídeo, eu falo, por que, meu pai, eu corro assim? Não sei. Eu só sei que, por coincidência, eu já tive algumas lesões na corrida, eu corro há muito tempo, eu já fiz minha maratona, vou pra minha primeira maratona. Por coincidência, a maior parte das lesões que eu tive foi na perna que aterrissa certo, segundo a internet. Não é nada disso, tanto faz, o que importa, tá bom? São outras questões, enfim. Último mito é sobre pé chato, pisada pronada ou pisada supinada. A gente aprendeu que isso é problemático, mas fica aqui comigo. Tá vendo esse pé aqui? Olha o pé direito, o que tá no chão, tá bom? Você consegue ver, primeiro que ele tá um pouquinho 10 para as duas, tá vendo? Giradinho pro lado e normal. Esse 10 para as duas é normal, relaxa, tá? Esse pezinho pra fora. O que eu quero que você olhe é o pé caindo pra dentro, assim, ó, girando. Tá vendo? Que girou? Bom, isso na corrida é o normal. A gente quer que o pé gire. O pé, ele faz isso para amortecer impacto. Quando o pé gira, ele dissipa energia, ele coloca músculo para ajudar a absorção de impacto. A gente quer que o pé esteja caído, a gente quer que o pé esteja torto. Olha que lindo. Muitas coisas no corpo humano são corretas tortas, tá? A gente não foi feito para ser retinho, pasteurizado. Tá bom, quanto é normal cair? Se cai um pouquinho, que é de 8 a 15 graus, a gente classifica a pisada como neutra, pisada normal, toca a vida, segue o barco, tá? Essa pisada aqui, se tivesse reta, seria 180, né? Então, como tá 70 graus, ela cai 10 graus, certo? 180 menos 170, 10 graus. Portanto, é uma pisada neutra, tá? Segue a vida, tá tudo lindo, tudo perfeito. É assim mesmo que tem que estar. Você vai ver foto sua assim e tá tudo bem. Uma pisada que a gente classifica como pronada, como pronadora, é uma pisada que cai mais do que 15 graus, que é essa aqui. Tá vendo como cai mais? É visível, né? Não preciso nem botar uma luz pra você. Essa pisada, ela gira mais, ela é uma pisada pronada. O que você faz com essa informação? Nada. A pisada pronada, ela não aumenta o risco de você se machucar. Tem muita evidência sobre isso. Pessoas com pé assim não se machucam mais do que quem tem o pé neutro. Isso é só uma característica. Lembra do olho azul do Wesley e do meu olho castanho? Somos diferentes, mas é só uma característica. Não quer dizer que ele é melhor ou que, enfim, que eu tô certo e ele tá errado. Aqui é a mesma coisa. Essa pisada não tá errada, é só uma característica. Mas Raquel, não é possível, o negócio tá entortando. gente, o corpo não é lindo. O que você faz com isso? Vai, não vou falar que você não faz nada. Vamos fazer alguma coisa? A gente vai fortalecer o pé. Eu mostrei isso na aula 2, tem um link lá na aula, tá? De como fortalecer o pé. Mas todo mundo tem que fortalecer o pé, não só quem tem a pisada assim. Então, na verdade, não significa nada, tá? Se a pisada ficar reta, se ela não cai nada, ela é classificada como supinada, na verdade. Então, vamos lá. Se cai um tiquinho, neutra. Se cai um pocão, pronada. Se fica reta como essa, que é 180, ela é supinada.
supinada, tá bom? Então, pé reto, na verdade, não é neutro. Qual o problema da pisada supinada? Só se, e somente se, ela tiver uma restrição de mobilidade. Algumas pessoas, elas têm o pé assim, porque o pé delas é muito rígido. Então, naquele momento que eu mostrei lá na aula prática na rua, que a gente tem que cair para absorver o impacto, às vezes o pé não consegue cair porque ele está travado. E esse é o único problema da pisada supinada. Nem todo mundo que tem a pisada supinada tem essa restrição de mobilidade. Como é que você descobre isso? Tenta ficar de cócoras, sabe, no chão, agachadinho, sem tirar o calcanhar do chão, sabe? Tipo criancinha brincando de carrinho. Se você não consegue fazer isso, provavelmente você tem alguma restrição de mobilidade, e é legal isso de ser treinado, porque você precisa de mobilidade para se movimentar no dia a dia. Agora, se você tem a pisada supinada e o seu pé está móvel, tá tudo bem. De novo, é só uma característica. Cuidado com os mitos. Eles fazem você ter uma crença limitante sobre o seu corpo, e não é bem assim. É claro que nem tudo, Raquel bota tudo como flores. Não, eu te ensinei o que é importante em biomecânica, eu vou te ensinar o que fazer na prática com uma dor quando ela aparece. Não é que nem tudo são flores, mas as pessoas complicam demais coisas que deveriam ser mais simples, e quando a gente complica, a gente tira pessoas da atividade física, e eu não gosto disso, tá? Tem mais algum mito que você já viu na internet? Deixa na comunidade jugular, por favor, deixa lá, porque eu tô lá, tá? Vamos conversar lá também. Se tem algum mito que eu não falei, coloca lá e a gente segue esse papo. Agora a próxima aula é sobre como começar na prática. Vai ter planilha. Vamos botar o tênis aí? O que esperar do começo da corrida ou de uma atividade física? Você pode esperar uma sensação de morte, de fracasso. Você vai correr um tanquinho assim e vai falar, meu Deus, como as pessoas fazem isso? Eu não consigo correr 200 metros. É normal, tá bom? Aliás, o Wesley começou a correr, quando ele correu os primeiros 600 metros dele, da casa dele até a padaria, ele quase morreu. Todo mundo começa assim. Não se preocupa. É uma construção. Você tem que dar tempo ao corpo para ele se acostumar com esse estímulo. Você tem que construir uma base, um alicerce para dar ir subindo, tijolo por tijolo. Que profundo, né? Não falo assim não. Eu vou te falar em termos práticos, tá? O que você precisa para começar, para conseguir começar e não ter essa sensação de morte, de ficar sem fôlego, ai meu Deus. Você precisa de algo chamado periodização de treinamento. Existe uma técnica, um método para você ir aumentando o seu fôlego e aumentando a sua capacidade respiratória para conseguir correr ou fazer alguma atividade física. No Viva Corrida, que é o meu programa para corredores, tem planilha, tem essa periodização de treinamento que a gente chama entre os corredores de planilha, do meu treinador Glaucio Campos. Eu estou dando de presente para vocês 2 planilhas aqui embaixo. Na verdade, são 3 planilhas. Uma é para quem quer correr 5 km, é uma planilha inicial. Ela vai começar com caminhada e corrida usando esse método para você evoluir. E ao final dessa planilha, você vai estar correndo 5 km sem parar e com fôlego, tá bom? Tem outras 2 planilhas que são mais iniciais, que são para pessoas que só querem caminhar, tá bom? Porque você não precisa chegar aos 5 km. Lembra que eu falei que se você caminhar, você já vai ter benefícios para a saúde? Então são 2 planilhas mais simples que vão intercalar caminhada com um trotezinho leve, e ao final dessa planilha, ao final dessas semanas, você vai estar com condicionamento aeróbico, com capacidade respiratória muito melhor, mesmo não correndo, tá bom? Tá aqui de presente para você. Tá bom, baixou a planilha, como é que faz para ter motivação, para conseguir seguir essa planilha? Tá no lugar certo, né? Reservatório de dopamina é o lugar para você conseguir fazer essas coisas acontecerem. Você já tem muitas dessas coisas na sua mão. Eu gostaria que você assistisse a aula 17 do Wesley, Como Ter Motivação para Treinar, a aula 21, Como Recompensar o Processo, e na aula 52, a Neurociência dos Hábitos, o Wesley listou coisas para facilitar a formação de um hábito, para você conseguir botar um negócio em prática. O que eu fiz? Eu peguei os pontos da aula do Wesley e dei exemplos mais práticos especificamente para corrida, tá? O que é um hábito? Hábito é algo que você faz com pouco esforço cognitivo. De uma forma bem simples, seu cérebro gasta pouca energia para fazer isso. Quando a gente tem que tomar uma decisão, nossa, eu vou ter que treinar. Ai, será que eu vou agora? Será que eu não vou? Ai, tá calor, tá frio? Tomar essa decisão gasta energia cerebral, por incrível que pareça. Então, é um esforço cognitivo. Hábito é um negócio que você faz sem decidir. Você não decide escovar o dente, não é um dramalhão, tipo, meu Deus, tenho que escovar o dente agora que eu acordei. Você acorda e vai, né? Porque é um hábito. Você não precisa mais decidir. Então, para a atividade física se tornar um hábito, para ela começar a ter menos esforço cognitivo, a gente tem algumas técnicas, tá? A primeira é automatize. O que isso significa? Quanto menos decisão você tiver que tomar, melhor, porque você vai gastar menos esforço, você vai ter menos esforço cognitivo. Por exemplo, no começo, eu sugiro que você estabeleça dia e hora para correr. E sempre no mesmo dia, na mesma hora e no mesmo local, pelo menos no começo, para você não ter que decidir, será que eu vou terça ou vou segunda? Eu vou no parque ou vou na...
aí, meu filho, como não é hábito ainda, isso cria uma barreira, cria um atrito, entendeu? Então, assim, já bota, vai ser segunda, quarta e sábado, tal hora, em tal lugar, pra você não ter que decidir, entendeu? Pra ser mais automático. Já deixa tudo pronto, pra você também não ter que decidir que roupa você vai, que meia que, será que a meia tá lavando ou não tá, que tênis eu vou. Já deixa um dia antes, tudo pronto. E tem uma coisa que eu gosto muito, se chama nudge, que é empurrãozinho. É algo que você faz que é muito simples, mas que é um empurrãozinho pra você fazer aquela atividade. Por exemplo, você decidiu correr na segunda. Então, no domingo, você vai deixar as suas coisas já prontinhas, pra você não ter que decidir na segunda nada, e deixa, sei lá, em cima da pia do banheiro. Já tá ali na sua mão. Ou deixa na frente da porta do seu quarto. Então, um empurrãozinho que você vai olhar pra aquilo e falar, opa, acho que eu tenho que ir, né? Essa história de nudge, gente, vou fazer um parênteses que eu acho engraçado. Eles fizeram uma coisa nos banheiros do aeroporto da Holanda, se não me engano. Algum lugar na Holanda. E o que foi isso? Sabe o mictório? Eles desenharam um alvo no mictório. Isso é um nudge, é um empurrãozinho, não é algo grandioso que você faz, é só um empurrãozinho. E eles perceberam, depois de um tempo, que o banheiro ficava muito mais limpo. Só porque tinha um alvo ali. Então a gente gosta desses empurrõezinhos, assim, sabe, desses nudes. Talvez você já tenha ouvido em algum lugar que tem que começar na esteira, porque a esteira é mais seguro. Ah, esteira, pode começar onde você quiser, tem que ser simples pra você. Porque se você tiver que se deslocar até uma esteira pra correr, você criou um atrito. É difícil automatizar. Você pode correr na rua, não há diferença pra lesão entre rua e esteira, tá? Automatiza, tem que ser fácil pra você, perto da sua casa, porque daí você consegue repetir e decidir o menos possível. Deu pra entender? O segundo ponto que o Wesley fala nessa aula é sobre criar um ambiente favorável. Você tem que ter algum prazer a fazer aquilo, nem que seja minimamente. Um hábito, ele é regado, a formação de um hábito é regado da dopamina. Você tem que se sentir bem, tem que ter alguma recompensa ali, senão você não consegue repetir aquilo até você diminuir o atrito, até aquilo não ter que ser tão decidido e até aquilo virar um hábito. Então você tem que ajudar de alguma forma. Por exemplo, essa história da esteira. Eu não gosto de correr em esteira. Se eu tivesse que começar na esteira, eu não seria corredora, porque eu odeio, não tem como continuar, aquilo não tá um ambiente favorável pra mim. Eu ajudei uma pessoa esses dias que já tentou correr várias vezes, e todas as vezes ela falou, Raquel, não nasci pra isso, não fui feita pra correr, não consigo. Eu falei, tá bom, vem correr comigo no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Ela se apaixonou, ela falou, meu Deus, é outra coisa. Eu falei, mas onde você tava correndo lá? Na esteira da academia. Eu, menina, não, nossa, eu prefiro a morte que correr na esteira, gente, é muito chato. Tem 2 esteiras na minha clínica, e quando tá chovendo, eu vou pra chuva. Eu não aguento, eu odeio esteira. E olha que eu sou uma corredora experiente. Então, no começo, se você não gosta do que você tá fazendo, o ambiente não tá favorável, você tem que gostar. Depois, quando já for um hábito, se eu precisar, eu corro na esteira, embora eu não goste, né? Mas se você fizer isso no começo, vai ser difícil pra você, entendeu? Então, cria esse ambiente favorável, você pode ir pra onde você quiser. Se você se sente mais seguro na esteira, Raquel, é mais fácil. Eu desço no meu condomínio, tem uma esteira lá, eu não me incomodo, eu gosto, eu boto uma música, tudo bem. Cria o seu ambiente favorável. Uma comunidade, pessoas nesse momento, também criam um ambiente favorável, você se conectar com corredores. Há grupos de corrida gratuitos, como por exemplo os Adidas Runners, você só baixa um aplicativo e corre, assessorias de corrida. E agora, inspirados em vocês, nos RDs, eu também tô criando uma comunidade do Viva Corrida pra gente se encontrar, pra gente correr junto. Então, tenta criar esse ambiente. Aqui em Floripa, eu tô gravando em Floripa, aqui fazendo aqui. Às vezes as pessoas se encontram na praia e vão correr. Essa comunidade ajuda muito. Outra coisa que pode te incentivar é fazer uma prova de rua, uma corrida de rua. Que a iniciante às vezes tem medo e fica com vergonha. Gente, vai ter um monte de gente iniciante numa prova de rua. A equipe do Wesley já correu comigo uma prova, foi a primeira deles. E eles andaram, e tá tudo bem, não Wesley, né? Você sabe que corre forte. Mas andaram, não tem problema, um monte de gente vai andar na prova com você. Vai ter gente de todas as idades, tipos, tamanhos. Não se iniba. Fazer uma prova é muito divertido, você sente essa vibração de comunidade de corredores e é uma coisa que pode te incentivar também. Terceiro ponto é perceba os benefícios. Como eu te falei, a criação de um hábito precisa que você tenha alguma recompensa. Se você entender que se você se sentir recompensado só quando você estiver com o shape corporal que você sonha ou quando você estiver correndo 21 quilômetros super bem, você vai conseguir chegar até lá. Você tem que ir percebendo os benefícios e as recompensas ao longo do caminho. Para mim, a recompensa só de numa segunda-feira de manhã, ir para um parque e sentir vento no rosto antes de trabalhar, isso já é uma recompensa. E, aliás, há evidências científicas de que se você caminha na rua, isso já é uma sensação boa, uma recompensa por si só. Vá percebendo os benefícios, os pequenos benefícios do caminho. Por exemplo, puxa, antes você subia o lance de escada e terminava cansado, agora você não cansa tanto. E esses benefícios são muito rápidos. Em 2, 3 semanas você já vai estar conseguindo correr por um tempinho sem parar, você já vai subir a escada menos ofegante. Vá percebendo esses pequenos benefícios do caminho e tendo consciência de que a atividade física está te dando aquele tanto de coisa que eu te falei na primeira aula. Enquanto você está fazendo, você está aumentando a sua longevidade, a sua qualidade de vida nas suas últimas décadas de vida, a sua saúde mental. Então, se agarra nesses benefícios do caminho para você conseguir chegar até lá, naqueles benefícios, né, vamos dizer assim, de shape e de performance, tá bom? O último é ajuste expectativas. No começo, todo mundo tem dificuldade, tá bom? Você vai evoluir, mas você precisa de um tempo. Mais ou menos, aqui, médios, tá, gente? Pode ser mais rápido, pode ser mais devagar. Mas em mais ou menos 2 meses, você vai estar conseguindo correr sem parar 5 quilômetros. Depois de uns 6 meses, você vai estar correndo 10 quilômetros
bem, assim, tipo, pô, terminei bem, tá bom? E aí, a partir dali, você vai evoluindo. Mas a linha de expectativa, se você trabalha, às vezes, muitas horas semanais, você dificilmente vai ter o mesmo rendimento de alguém que vive pra corrida, por exemplo. Isso acontece muito. Eu vejo que os corredores se encantam, falam, nossa, eu quero correr então, performar muito bem. Mas quem performa muito bem, às vezes o influenciador da corrida, ele vive disso. A vida dele gira em torno disso, para ele conseguir performar tão bem. A sua vida, às vezes, tem um monte de trabalho, tem um monte de filho. Um monte de filho é ótimo, não tem alguns filhos. Então, alinha as expectativas de que exige um tempo e todo mundo começa de algum lugar e limites de até onde você quer chegar. Você pode chegar em lugares muito altos. Não quero te botar um balde de água fria, mas você tem que entender se o seu contexto permite isso e que isso leva tempo. Eu vou te ajudar a evoluir também. Eu vou te ajudar a correr mais rápido. E esse é o tema da próxima aula. Correu 10K? Ótimo. Vamos evoluir disso. Como é que faz para evoluir? Como é que faz para correr mais rápido? Tá bom? Vamos para a próxima. Nessa aula eu quero te mostrar como evoluir. Se você já corre, eu vou te dar ferramentas para correr mais e mais rápido. E se você se animou com corrida e pretende evoluir, eu quero te ensinar um caminho para chegar a uma meia maratona, a uma maratona, a uma outra maratona, porque não se essa for sua vontade, se for da sua personalidade, tá? Quando evoluir dos 5K para os 10? Quando evoluir dos 10 para o 21, do 21 para o 42? Bom, para quem... Deixa eu dar um passo para trás. 21 quilômetros é uma meia maratona, 42 é uma maratona. Há provas no meio do caminho, tá? Você não precisa ir do 10 para o 21. Tem prova de 15, de 16, provas famosas, por exemplo, a São Silvestre, ela tem 15 quilômetros. A Pampulha, a Volta da Pampulha, tem 18. Então, essas são provas só mais tradicionais, mas há várias pelo caminho, tá bom? Não existe uma regra de quando você tem que evoluir, não existe um checklist que você tem que ticar. Eu vou te falar o que eu entendo depois de ter atendido mais de 6 mil corredores. Você tem que estar confortável numa distância para ir para a próxima. Tem que terminar uma prova daquela distância ou um treino naquela distância sentindo, pô, não tô morrendo, tá legal aqui. Foi o que eu fiz. Eu até hoje só corri até 21. E eu só fui pro 21 quando eu terminava uma prova de 10 assim, ó, terminei, posso ir pra casa cuidar dos filhos de boa. Eu não tava morta com farofa, entendeu? Fiz algumas provas de 21. Até hoje que eu tô falando com vocês, eu fiz 4 provas de 21 quilômetros. Na primeira, eu terminei, menina, só queria ir dormir. Eu terminei assim, acabada, com dor nas costas, pensando, nossa, como é que alguém corre o dobro disso? Agora, eu termino 21 já. Tá tudo bem, eu tomo um banho e sigo a vida. Ficou, não fácil, porque ainda é um desafio, mas não ficou uma coisa extenuante. Então, agora que não está extenuante, eu decidi ir pro 42. Essa é uma lógica que eu considero saudável, mas não existe uma regra. O que eu só queria te falar que é importante é o seguinte: às vezes você entra nesse mundo da corrida e existe uma pressão para você correr logo 21 e logo 42. Eu já ouvi coisas bizarras como, você só é corredor quando você corre 21. Mentira, você é corredor quando você corre 3 km no parque, tá bom? Não caia nessa pressão. Respeite o seu corpo. Se tá fácil pra você, se você quer, toca o barco. Mas se não tá, esquece a pressão, tá? E olha que sou eu, recebo pressão o tempo inteiro. Bate o pé e pensa no que é melhor pra você, tá bom? Agora eu vou te falar ferramentas pra evoluir, periodização, como é que faz, tá bom? Fortalecimento. Essa aula vai ser pra quem quer correr mais e correr mais rápido, de uma forma segura, de uma forma esperta. Pra fazer isso, a gente vai usar a mesma coisa que a gente usou pra começar, que é a periodização de treinamento. No nosso aqui nome de corredor é planilha de treinos. Qual a função dessa planilha de treinos? Imagina que o seu limite tá aqui, tá? O seu VO2 máximo, que é o tamanho do seu tanque de gasolina, o tamanho do tanque de gasolina do seu corpo, o tamanho do tanque de energia que você tem. Tá aqui. Pra gente subir isso, pra você conseguir ter mais fôlego, correr mais rápido, a gente não pode ficar só treinando aqui. A gente tem que dar uma esbarrada aqui. Imagina um sarrafo, sabe? Aquela coisa de atletismo onde as pessoas pulam. A gente tem que elevar o seu sarrafo. E pra fazer isso, a gente tem que esbarrar aqui. Isso, numa planilha de treinos, é chamado de treino de tiro, ou treino de estímulo, ou treino de intensidade. Esse tipo de treino ajuda a aumentar o seu VO2 e a fazer você correr mais rápido. Além dos treinos de intensidade, uma planilha ela precisa ter treinos de resistência, onde você fique com um batimento mais baixo, mas corra por bastante tempo, tá? Para correr bastante, para correr melhor, você precisa correr um alto volume por semana. Mas você tem que fazer isso de uma forma segura. Como é isso? Uma planilha de treinos, e gente, só para deixar claro, eu sou fisioterapeuta, não sou profissional de educação física, eu só tô te contando coisas que são da ciência do treinamento, tá? Tudo isso quem prescreve é um treinador, tá? Um profissional de educação física. Aqui eu vou te dar a lógica, até porque você precisa ter isso na sua mão, você precisa saber se o que você tá fazendo tá legal ou não. Essa planilha, ela tem que aumentar o volume para você correr 21 km, 42 km, ela tem que ir aumentando o seu volume semanal, em média, até 10%. Por exemplo, você correu 30 km na semana 1. Na próxima semana,
Você precisa correr mais para chegar até o seu objetivo, mas esse aumento, ele fica normalmente até 10%. Há estudos mostrando que aumentos de 30% ainda são seguros, mas a maioria dos treinadores trabalham nessa faixa de 10% para ser mais conservador, para ser, enfim, não aumentar seu risco de se machucar. Uma das coisas que mais lesiona corredores é aumento brusco de treinamento e de velocidade. A periodização, ela tem uma lógica, justamente para você ir construindo a sua capacidade aos poucos. Se você, do nada, corre muito ou corre muito mais rápido, aquilo é um aumento muito brusco para o seu joelho, para a sua canela, e a lesão pode aparecer, mesmo que você esteja com a biomecânica perfeita ou com a força muscular muito boa. Então, para evoluir de forma segura, você tem que segurar a onda e seguir esse esquema de treinamento. Isso é muito importante. Se você não tem condições de ter um treinador, existem planilhas de treino gratuitas na internet, é só você dar uma olhada. Mas toma cuidado, eu tô te dando as ferramentas, as informações para você julgar se aquela planilha tá adequada, porque tem planilha de internet que às vezes é meio biruta e aumenta demais e faz você correr muito. Uma das coisas que mais vai te ajudar a evoluir de forma saudável é aprender a ouvir o seu corpo. O nosso corpo, ele fala, sempre. O problema é que a gente dá uma ignorada. Por exemplo, a gente sente uma dor, e a gente tá vendo que a dor tá ali, mas a gente não quer perder o próximo treino. Mesmo que a dor esteja ali, daí a gente faz. E aí, a dor aumenta. E no próximo, a gente faz de novo. Seu corpo tá ali gritando, cara, eu preciso de um tempo, eu preciso descansar. E você tá insistindo. Então é muito importante que você aprenda a ouvir o seu corpo e aprenda a saber o que fazer. E também tem técnica para isso. Eu vou te explicar tintim por tintim na próxima aula qual a diferença de uma dor que significa uma potencial lesão e uma dor que é só uma dor de, sei lá, cansaço muscular, seu músculo ficando mais forte, e te ensinar o que fazer com essa informação, tá? Então, para evoluir, periodização de treinamento e fortalecimento também é muito importante. Quando você começa a correr mais e mais rápido, o seu corpo está sob uma demanda mais alta. Você está exigindo mais do seu corpo, certo? A capacidade do seu corpo tem que acompanhar isso. Imagina que você está correndo bastante, correndo rápido, então sua demanda está aqui, mas sua capacidade muscular está aqui. Seu músculo não está dando conta daquela demanda. São nesses momentos que a lesão acontece. A gente tem que equilibrar essa balança entre capacidade e demanda. E se você quer ter uma demanda alta, se você quer correr forte, se você quer correr muito, você tem que subir a capacidade. Como você sobe a capacidade? Uma das maneiras é com fortalecimento muscular. Corredor, talvez vocês não, porque você se espelha muito no Wesley, mas muito corredor que chega na minha clínica tem medo de fortalecer e ficar muito pesado e isso prejudicar a corrida. Bom, o Wesley mostra pelo porte dele e pelas pessoas que ele mostra no perfil dele, que é totalmente possível você correr com bastante massa muscular. Mas de qualquer maneira, pensa bem, o Wesley e essas duas pessoas que ele mostra, eles focam em massa, né? Ele faz um esforço consciente pra ficar grandão. Se você fizer um fortalecimento pensando só em se manter saudável pra corrida, você não vai ficar grandão. Eu bem queria ficar bem grandona, bem fácil, mas não é assim, gente. Então, há muita evidência de que o fortalecimento muscular para corredor não prejudica a composição corporal, você não vai ficar pesado, isso vai prejudicar a sua corrida. E, na verdade, isso ajuda você a correr mais rápido. Você precisa dessa capacidade, tá bom? Você precisa desse fortalecimento. Qual é o melhor fortalecimento para quem corre? É o que você gosta de fazer, consegue manter na sua rotina. O que importa, se é na academia, se é no crossfit, se é no treino funcional, no pilates, na sala da sua casa, não importa. Você tem que escolher algo que você consiga manter na sua rotina, que você goste minimamente. Eu, por muito tempo, treinei na sala da minha casa, tenho 2 filhinhos pequenos, e assim, pra mim, botar uma roupa e sair era uma coisa assim, nossa, não vai dar tempo. Eu treinava na sala de casa, tá? Não precisa ser na academia, e caso você tenha ouvido que, musculação ruim para corredor, besteira também. O importante é você estimular o músculo. Existe uma modalidade de fortalecimento muscular, de exercício muscular, vamos dizer assim, que essa modalidade especificamente ajuda você a correr mais rápido, que são os exercícios pliométricos. Exercícios pliométricos são saltos. Saltos é o músculo, os músculos do corpo trabalhando como mola. E pensa bem, a corrida, ela é uma sequência de saltos. A corrida não é uma caminhada rápida. Porque quando a gente caminha, a gente está sempre com algum pé no chão, né? Às vezes 2, às vezes 1. Na corrida, existe uma fase de voo. A gente voa, tira os 2 pés do chão. Então, na verdade, a corrida ela se assemelha muito mais a saltos do que a uma caminhada. E treinar saltos, que são movimentos pliométricos, ajuda o corredor a correr mais rápido. E eu filmei pliometria quando a gente foi lá pra rua, eles vão colocar aqui pra você. Os nossos músculos e as nossas articulações funcionam como molas. Elas armazenam energia, liberam energia pra gente. E para treinar isso, existe uma modalidade de exercício que é chamada de pliometria. A pliometria é um treino que ajuda a gente a correr mais rápido, a melhorar o rendimento. São basicamente saltinhos, tá? Então, vamos fazer uma pliometria aqui de tornozelo usando panturrilha. Ó, saltar rapidinho, tá? Se você salta e demora muito para voltar, a mola, a energia da mola ela é muito facilmente dissipada. Então, se você fizer aqui rapidinho, pliometria. Vamos fazer uma maior usando a perna inteira? Vamos agachar, subir. Rapidinho. Isso aqui, menina, é treino bom, viu? Sugestão de repetições, depende do seu nível, tá? Se você é bem iniciante, você pode fazer 5 saltinhos, descansar, 5 saltinhos, descansar, umas 5 vezes.
Se você já é uma pessoa mais experiente em atividade física, você pode fazer 10, 3 séries de 10, 4 séries de 10. É difícil de passar uma quantidade aqui sem te conhecer. O ponto é, termina cansado, mas sem sentir dor, tá bom? Do mesmo jeito que eu dei de presente para vocês do RD algumas planilhas do Viva Corrida, eu também quero dar de presente uma aula de fortalecimento na prática para vocês que tem no Viva Corrida. Vai estar o link aqui embaixo. Essas aulas no Viva Corrida, elas são renovadas todo mês, mas aqui já tá uma para você começar já, para não ter desculpa, tá bom? Na próxima aula eu vou te falar as ferramentas para você ouvir seu corpo, o que você faz para prevenir as temidas lesões na corrida, tá bom? Um dos principais medos de quem corre é se machucar. Todo dia recebo alguém na minha clínica falando: Raquel, eu comecei a correr, mas eu não quero me machucar. Olha só, somos adultos e eu tenho que te dar uma notícia. Provavelmente você vai se machucar correndo. O índice de lesão na corrida é alto. É mais comum alguém se machucar do que não se machucar. Então, ao invés de te dar uma fórmula mágica e te falar de uma forma romântica de que não, eu vou te ensinar tudo para você não se machucar, eu quero que você saiba lidar bem com as dores e as lesões. Sabendo fazer isso, a dor ou a lesão vai te incomodar por pouco tempo, não vai ser um drama, você não precisa ter esse medo todo. Se você ficar com medo de um negócio que provavelmente vai acontecer, entendeu? Não faz sentido. O que eu quero é que você não tenha medo, porque você vai ter ferramentas para falar: bom, eu sei o que fazer com isso, não vai me incomodar por muito tempo, vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber para cuidar do seu corpo é que as lesões não dependem só de como você corre, se seu joelho está torto, se seu pé está retinho, não depende só da sua biomecânica. Você pode estar com a biomecânica perfeita e mesmo assim ter uma lesão. Você pode estar com fortalecimento muscular tinindo e mesmo assim ter uma lesão, porque a lesão ela é multifatorial, são vários fatores ao mesmo tempo. É um grande quebra-cabeça com várias peças, onde no seu caso uma peça pode estar fora do lugar ou faltando, em outro caso de outra pessoa, tá bom? Aqui é o que eu uso para te explicar as principais causas de lesão na corrida. De biomecânica, a gente conversou sobre isso lá na aula 3, na aula prática, tá? O que machuca na biomecânica? É alto impacto, é não ter mobilidade, tá bom? Eu te ensinei lá na aula 3, se você esqueceu, volta lá. Como você reduz o seu risco de se machucar, como você cuida das suas variáveis de biomecânica, tá bom? Músculos e mobilidade, você tem que manter o músculo forte. Raquel, mas correr já não fortalece? É, mais ou menos. Não, gente, tem que fortalecer. Correr estimula as fibras lentas do corpo. E nosso músculo, além das fibras lentas, tem umas fibras rápidas. Então, para o músculo ser treinado de uma forma integral, para a gente treinar tudo, deixar ele bonitinho, a gente sim tem que fazer fortalecimento. Não precisa ser muito pesado, como eu te falei na outra aula, pode ser qualquer estilo de fortalecimento, mas é importante que seja feito. Capacidade de demanda diz sobre essa balança que eu venho te falando ao longo de todas as aulas. O que você está fazendo? Qual que é a sua demanda? Seu corpo está dando conta dessa demanda toda? Ele está com capacidade? E aqui até agora eu só te falei coisas mais mecânicas e musculares, mas em cima desses pratinhos tem um monte de coisa. Por exemplo, demanda não é só o quanto você está treinando, demanda também é o quanto de estresse você está sofrendo naquele projeto do trabalho que está empacado. Demanda é o seu filho resfriado, que você está 3 noites sem dormir, que a criança está resfriada e não sara. Tudo isso é demanda. O corpo é um só. O corredor ele tende a dissociar o corpo que se estressa no trabalho, que cuida do filho, do corpo que corre. Mas é a mesma coisa, gente. O pratinho da demanda, ele vai pesando, não é só o treino, tá bom? Aqui em capacidade entra outros fatores também, não é só sua força muscular, é, por exemplo, o quanto o seu cérebro, o seu corpo, a sua personalidade lida bem com situações desconfortáveis. Por exemplo, eu não corro muito rápido porque a minha cabeça não lida muito bem com os treinos desconfortáveis, sabe? Então, às vezes, você vai ter uma capacidade mais alta que alguém que é mais forte que você, porque os seus fatores mentais vão estar acima. Entendeu? Então, capacidade de demanda é tudo isso. É o que o Wesley vive falando pra vocês de qualidade de sono. Eu vi o corredor um dia na clínica que ele tava com uma dor no joelho que não sarava e eu perguntei como tava a rotina dele e eu descobri que ele tava há 2 semanas dormindo 3 horas por noite por causa de um projeto no trabalho. E ele tava querendo uma explicação biomecânica para aquela dor. Eu falei: amigão, sua biomecânica tá perfeita, só que você não dorme. Então, seu corpo não tem tempo de se recuperar, seus músculos não têm tempo de se recuperar. Não tem como a gente lidar com isso. Então lembra que você é uma pessoa só e que tudo vai interferir. A gente não tem controle sobre os estresses. Estresses? Será que tá certo? Sobre as dificuldades da vida. Às vezes seu filho vai ficar doente, você não tem controle sobre isso. Às vezes vai aparecer uma demanda no trabalho, você não tem muito como fugir. Então entenda que nesse momento você tá com muita coisa. Talvez não seja o momento de também colocar uma demanda tão alta na corrida. A gente tem que dar uma calibrada, entendeu? E essa última peça, comportamento, muito pouca gente fala dela, mas ela é muito importante. Pessoas com dor há mais de 3 meses,
ela já tem algo classificado como dor prolongada ou dor crônica. Dor crônica não é só senhorinha com dor nas costas, sabe? Dor crônica é qualquer dor que ultrapasse o período de 3 meses. E a dor crônica, ela é muito diferente da dor assim que acontece, da dor aguda. A dor crônica, ela pode persistir mesmo que o machucado lá no tendão já tenha sarado. Às vezes você faz o exame, não tem mais nada no tendão e continua doendo. Isso não é dor psicológica, tá? Isso é uma característica de dor crônica. Essa dor, ela pode continuar, por exemplo, porque você tá com medo de se mexer. Porque alguém te falou que você agacha errado, aí você tá com medo de agachar, e você nunca mais agachou, aí seu joelho que já doía começa a doer mais porque tá com medo de agachar, e ele tá descondicionado porque você não agacha. Entendeu? O ciclo. O nome bonito desse ciclo é ciclo de medo e evitação, que eu chamo carinhosamente de ciclo da meleca. Muita gente tá nesse ciclo da meleca e a gente cuida disso de forma comportamental. Eu te mostrei tudo isso para você entender que a lesão, ela não acontece porque você tá com o tênis errado. Não é tão simples, é muita coisa. Às vezes você não vai identificar exatamente o que está acontecendo, mas você tem que manejar. Como é que você maneja? Vamos lá. Primeiro, você tem que identificar se aquela dor, ela é uma dor normal, porque você está cansado, que a gente chama de dor muscular de início tardio, ou uma dor de lesão, vamos colocar assim, tá? O que é dor muscular de início tardio? Sabe quando você vai na academia, aí você faz bíceps, você faz, e ali dá 2 dias você tá com o braço assim, né? Ai, eu não consigo mexer meu braço. Isso é dor muscular tardia, isso é normal, faz parte do desenvolvimento muscular, faz parte do ganho de capacidade do corpo, tá? A dor muscular normal, então, ela é muscular, obviamente, ela é no músculo, ela não é na articulação, tá bom? Ela é muscular, ela normalmente dói quando a gente estica o músculo, então quando a gente faz assim, quando a gente desce escada, que o quadríceps tem que até descer de ladinho porque tá muito difícil, e ela passa depois de 2 dias. Essa dor normal, não se preocupa, toca o barco. O que é uma dor de uma potencial lesão? A dor normalmente não é no músculo, é na articulação, então vai doer onde dobra, vai doer no joelho, vai doer no quadril, vai doer no tornozelo, ou vai doer, ao invés de doer o músculo todo, como na dor muscular tardia, dói um ponto, tipo, nossa, tá doendo aqui, um pontinho. Você percebe que é bem diferente? Essa dor, ela tem cheiro de, opa, tem alguma coisa errada. É uma dor que significa um aviso do seu corpo. Ó, tá puxado aqui, hein? Tem uma discrepância de capacidade de demanda, tá puxado. A dor é um sinal de alerta, tá bom? O que você faz nesse momento? Você tem que tomar uma atitude. E é difícil, gente. É difícil tomar uma atitude. Eu que sei disso, às vezes já fiz besteira porque não tomei atitude. O que você vai fazer? Você vai classificar essa dor de 0 a 10. 0 é nenhuma dor. 10 é a pior dor do planeta Terra, tá? Imagina essa régua. Se essa dor tiver ali, até nota 2, bem baixinha, né? É meio incômodo. Eu tô sentindo que o ponto existe. Isso não é uma lesão, tá? É só uma dor, é um sinal de alerta. Se você tiver com a dor até nota 2, dá pra continuar correndo, tá? Só não senta a bota. Se você tem uma prova, uma coisa, um treino muito intenso, dá uma seguradinha, entendeu? Um treino. Pensa como um investimento. Se você segurar em um treino, você vai conseguir atingir seu objetivo. Se você ignorar essa dor, talvez você perca a prova, o objetivo que você tenha, porque daí sim aquela dorzinha vai virar uma lesão enorme e vai incomodar você. Então até nota 2, não precisa parar de correr, toca o barco, mas assim, dá uma segurada no próximo treino e movimenta a região. Lembra que eu te falei que aquela peça comportamento é importante? Se você congela a região, é pior, porque você entra naquele ciclo de medo e evitação que eu te falei, que é o ciclo da meleca, e você vai deixar a região ainda mais descondicionada. Então é contra-intuitivo. Eu sei que quando você tem uma lesão, você fala, eu vou deixar bem paradinho pra sarar. Não, mexe. Não precisa botar muita carga, né? Mas mexe, não congela, não para de se mexer, tá bom? Se a sua dor ela tá de 4, nota 4 até nota 6, já é uma dor, né? Até nota 3 é um incômodo. Tô lembrando que existe. Acima disso é uma dor, dói. Você consegue continuar correndo, sim. Você tá correndo, tá doendo, mas dá pra ir. Se a dor estiver nessa faixa, é importante, assim, que você pare pelo menos 2 treinos. Seu corpo precisa de tempo para se recuperar. Durante essa pausa, faça exercícios para a região, tá? Se a dor estiver acima de 7, de 7 para 10, aí é profissional da saúde direto. Não tenta manejar isso sozinho, você precisa de ajuda, tá bom? Porque daí não é já uma dor, já pode ser algo mais sério que tem que ser tratado. Essa teoria toda que eu te falei, ela tem um embasamento científico, todos estão aqui embaixo, tá, gente? O que eu fiz no Viva Corrida? Eu sei que é difícil de lidar com isso. Eu implementei isso no Viva Corrida. Então lá, você coloca o tamanho da sua dor e aí você vai ser direcionado para o que fazer. Tipo, você para, você não sei o quê. Se você usa a planilha do Viva Corrida, a planilha muda para você. Se você tem um treinador, ela vai te falar, olha, conversa com o seu treinador para diminuir, conversa com o seu treinador, porque essa dor não é tão normal. Porque a gente nem sabe quando comunicar, né? E a planilha te mostra os exercícios para a região. Doeu o joelho? Que exercício tem que fazer? Doeu o quadril? Que exercício você tem que fazer? Porque é difícil. Uma vez, eu tava num treino, o treino era de 10 quilômetros. No quilômetro 3, começou a doer o meu calcanhar. Eu dei a nota pra essa dor, era a nota 5. Não era uma dor que dava pra continuar. Mas tá escrito que eu tinha que fazer 10, você não quer parar. Mas você fala, ai meu Deus, mas eu tô no 3, vou parar? Não, vou continuar, vai. Não vai, isso aqui vai melhorar daqui a pouco. E eu continuei e a dor continuou. Aí eu falei, não, mas meu treinador vai ver que eu só fiz 3 e o que eu vou postar no Instagram? E o Strava, que é um aplicativo que mostra treino? Não, vou continuar. Aí fiz mais um quilômetro e falei, Raquel, você tá fazendo igual seus alunos, você não tá fazendo o que o corpo tá pedindo pra você fazer. Daí eu parei, falei, não, chega, tipo, acabou,
Parei o treino, isso era uma quarta, tá? Meu próximo treino era no sábado. Parei o treino em 3 km e 300 metros. Aí fiquei nesse dilema mental por 300 metros. Fiz exercício pra panturrilha, que eu tinha parado de fazer, porque a vida tava corrida. Fiz aonde? Na sala da minha casa, como eu falei. Você pode fazer em qualquer lugar. E o treino de sábado já tinha sarado, tá tudo bem, tudo bom. Vocês viram? Assim, não precisa ter medo da dor. Você tem que saber o que fazer. Porque a dor, ela vai aparecer. Você tem que ter as ferramentas, tem que saber dominar aquela situação. Se você conseguir fazer isso, a dor vai te incomodar por um treino como a minha, ou uma semana, 2. Eu quero que você entenda dores, lesões como resfriados. Se a gente ficar resfriado, a gente fica alguns dias meio mal, né? Mas passa. Não significa que você vai ter uma sequela pulmonar, e, enfim, né? Vai ter um problemão. Passa. Lesão é a mesma coisa. Teve uma tendinite, uma tendinopatia, cuida e ela passa. É igual uma gripe. Você vai poder continuar correndo. Você não precisa pensar numa lesão como uma sentença de acabou minha vida de corredor. Não é, tá bom? Mesmo coisas cirúrgicas. Todo mundo me pergunta no Instagram, Raquel, dá pra correr com hérnia? Dá. Raquel, dá pra correr com condroma lácea, que desgaste na cartilagem? Dá. Raquel, dá pra correr depois do dia? Tá? Dá. Gente, as pessoas correm sem a perna. Deixa eu te falar. As pessoas se acidentam, perdem a perna e continuam correndo com a prótese. Não existe nenhuma lesão que eu conheça, lesão ortopédica, musculoesquelética, que te impeça de correr depois de tratar. Não existe. Até perder a perna a gente não impede. Algo que te impeça de correr é só algo que te deixe na cama, tipo uma doença neurodegenerativa, coisas muito graves, tá? Então, não precisa ter esse medo todo. Você tem que saber manejar a dor. Combinado? Chegamos na última aula do meu módulo. Você vai ficar com saudade de mim? É claro que você vai. Talvez a aula que você estivesse mais esperando, que é sobre como escolhe tênis, meias de compressão, aquelas meias que sobem a canela, e gelo recovery. Essa aula é a última de propósito, porque existe uma inversão de valores. Quando alguém começa a correr, a pessoa normalmente pensa, que tênis eu tenho que usar? E ela começa a pesquisar tênis. Ao invés de pesquisar como é que fortalece o pé. A pessoa nem sabe que o pé tem músculo. Como é que eu faço? Como é que eu identifico uma dor normal de uma dor de lesão? Que foi tudo que eu te ensinei até agora. Acessório é muito legal. Eu adoro tênis, gente. Eu, tem um monte de tênis. Não tô falando que não importa. É muito legal. Eu vou te falar o que importa e o que não importa. Mas é acessório. É secundário. Tem que ser pensado depois. O protagonista da corrida é o seu corpo. É o que você faz com ele. O que você está usando. Aí é secundário. Mas vamos falar, tá? Tênis, chegamos. Como é que escolhe tênis? Qual o melhor tênis para correr? Precisa ser com bastante amortecimento? Precisa ser mais sequinho? Tem que ser para pisada pronada ou supinada? Bom, saiu uma revisão da Cochrane esse ano. Revisão Cochrane é um compilado de informações científicas das mais confiáveis que existe. A Cochrane é muito rigorosa. Normalmente está publicado lá. A gente confia. Essa revisão mostrou que o tênis ser mais macio ou mais duro não faz diferença para lesão. O tênis ser mais alto ou mais baixo não faz diferença para lesão. O tênis ser para pronador ou supinador não faz diferença para lesão. O tênis ter um drop alto ou baixo, drop é o salto do tênis, também não faz diferença para lesão. Nada faz diferença para lesão. Então, no fim das contas, o melhor tênis para você é aquele que você gosta e que você pode comprar. Fim. Por isso que eu também ponho por último, porque essa aula ia ser muito frustrante, né, no começo. Agora que você já entendeu tudo que tem que cuidar mesmo, você percebe como o acessório é realmente secundário. Pois no pé, tá feliz? É esse. O que precisa ter é um espacinho na frente do tênis, então você põe o tênis e vê se tem um espacinho aqui na frente, e você tem que ser capaz de abrir os seus dedos ali dentro. Por quê? Como eu te expliquei na aula 2, o pé ele funciona como uma mola, né? O nosso pé ele é formado desse jeito para absorver impacto, para absorver energia. Então o pé ele precisa desse espaço dentro do tênis para funcionar bem, tá? Basicamente é isso. Põe no pé, gostou? Acabou. Normalmente, corredores iniciantes se sentem mais confortáveis com tênis com mais amortecedor. Tá tudo bem. Mas se o único tênis que você tiver em casa for mais sequinho, não é isso que vai te impedir de começar, tá? Usa os conhecimentos que eu te passei na aula 3 para absorver bem o impacto. E o amortecedor do tênis, ele fica bem secundário. Porque imagina, o amortecedor de tênis é uma espuma, né? Quem absorve impacto no seu corpo? A sua panturrilha, que é desse tamanho, seu quadríceps, que é desse tamanho, e seu glúteo, que é desse tamanho. Então, vira uma espuma contra esse tantão de músculo, tá? A espuma ajuda? Ajuda. Mas a prioridade é isso aqui. Se isso aqui estiver bem, tudo bem você usar o tênis que tem na sua casa, tá? Não se preocupa com isso. De novo, pisada pronada, supinada, tanto faz, isso caiu muito tempo, as marcas nem comunicam mais isso, tá, gente? Eu participei até, como curiosidade, tem um tênis que é muito famoso pra pisada pronada, que é o Caiano. Talvez você já tenha visto esse tênis. E acabou de ser lançado, Caiano, não tô patrocinado, tá, gente? Mas eles me chamaram pra ajudar na comunicação desse tênis, porque eles não querem falar que é pra pisada pronada, porque isso não existe. Não tem evidência científica, sabe? Como é que a gente faz o público entender que esse tênis não é pra pisada pronada? Qualquer pessoa pode usar, tá? Então, esquece isso, tá? Bota no pé
vai ser feliz. Bom, tem hoje em dia tênis com placa de carbono, que são tênis que ajudam a correr mais rápido. Eu fiz um podcast com Wesley sobre isso, a gente falou um tempão sobre tênis com placa, é legal se a produção puder deixar aqui embaixo para vocês ouvirem. O tênis com placa, ele ajuda sim no rendimento, mas ele potencializa coisas que o seu corpo já faz, ele não cria nada, ele potencializa o que você tem. Então, se você não tem, ele não potencializa nada. De novo, corpo protagonista, o tênis vem depois. Mas Raquel, eu tô treinando direitinho, fortalecendo direitinho, eu tenho condições financeiras de comprar, eu quero. Se joga. Você vai ouvir talvez na internet que só quem corre rápido pode usar. Besteira. Qualquer pessoa pode usar tênis com placa. Qualquer pessoa vai se sentir bem com ele, tá? Não precisa ser um corredor rápido, não precisa ter uma velocidade específica. Se você quer experimentar um tênis assim, se cabe no seu bolso, pode usar. Se não cabe no seu bolso e você está triste, não fique triste. Se você é um cara que corre rápido, uma pessoa que corre rápido, uma mulher que corre rápido e não consegue comprar um tênis assim, de novo, não é o tênis que vai fazer o verão, tá? É o seu corpo. Treina bonitinho, não é isso que vai fazer a principal diferença. O tênis é secundário. Escolhemos o tênis, vamos para a meia. De novo, pega a meia que você tem na gaveta. Não vamos complicar no começo, mas talvez a meia que você tem na gaveta, ela é só de algodão. E se você começar a correr com ela e perceber que você está tendo muita bolha, pode ser isso. A melhor meia para correr é uma meia que misture algodão com algum tecido sintético, normalmente poliamida. Se você vai em loja, não é caro, tá, gente? É preço de meia normal, mas você vai lá, meias de corrida e olha a composição, vai ter poliamida junto. Começa com o de algodão, se você perceber alguma coisa, usa essa. Mas a maior dúvida normalmente das pessoas é sobre as meias de compressão, que são meias longas, talvez você já tenha visto que as pessoas usam, que chega quase até o joelho, e elas comprimem. Qual a função dessa meia? E de novo, tudo que eu falei aqui pra vocês vem de evidências científicas. Essa meia não previne lesão. Essa meia não melhora o rendimento, não faz você correr mais rápido. Essa meia apenas diminui a sua sensação de cansaço. Toda vez que a gente termina um treino, a gente fica com a panturrilha meio cansada, principalmente se é um treino longo, se é um treino intenso. Essa meia, ela ajuda a diminuir essa sensação, esse desconforto. Então, se você tá num ciclo para uma maratona, se você tá correndo pra caramba e, qualquer coisa que ajude você a se sentir menos cansado, é válido, tá? Pode usar. De novo, o corpo protagonista. O mais importante vai ser você descansar de fato, deitar, dormir. A meia ajuda, mas ajuda pouco. Eu nunca usaria um tipo de meia assim correndo no Nordeste. Mas pessoal meu, tá? Se você quiser usar, fica à vontade. Eu sempre peso o custo-benefício. E custo-benefício, custo primeiro não é só dinheiro, tá? Custo é o quanto você sofre com aquilo, o quanto aquilo te dá dor de cabeça, tá? Então, você passar calor é um custo. E você pesa o benefício. Será que os benefícios superam os custos? Eu, Raquel, eu sou muito calorenta pra correr muito. Gente, eu sempre corro sem camiseta, só de top, porque eu sou muito calorenta. Então, pra mim, uma meia de compressão, o benefício que ela vai me trazer não supera o custo de eu morrer de calor. Pra mim. Pra você, pode ser que supere. Lembrando que, se você não usar meia, seu músculo ele vai se recuperar. E você não vai morrer de cansaço. O efeito é sempre pequeno, tá? São efeitos pequenininhos. Não é nada mirabolante. Mas é isso que a meia faz. Se você quiser usar, é isso. Quando você entra no mundo da corrida, você começa a ouvir e a ver no final de prova e em clínicas uma coisa chamada recovery. Recovery é uma palavra em inglês para recuperação. E aí eu recebo às vezes na caixinha assim, Raquel, o que é essencial para recovery? É gelo, é meia de compressão? É aquelas arminhas assim, sabe, que ficam fazendo massagem? Gente, o essencial para recuperação é descansar. De novo, o corpo foi feito para correr, o corpo é protagonista. Você não precisa dos acessórios, você pode usar, mas eles não são obrigatórios. A principal ferramenta de recovery é descanso. Não adianta você treinar demais, fazendo recovery, achando que daí tá tudo bem, tudo bom, e não dormindo nada. Não adianta, tá? Mas, se você quer usar um acessório para te ajudar na recuperação, sim, há duas coisas que ajudam nisso, que é gelo e massagem esportiva, tá? Os benefícios da massagem do gelo são superiores àquela bota que aperta, gela, que é toda tecnológica, sim. Então a massagem com a mão tem um efeito melhor do que aquilo. O que o Recover faz? Ele também, como a meia, diminui a sua percepção de cansaço pós-treino. Muda muito a fisiologia do seu músculo. Se você tirar seu sangue, vai estar muito melhor, muito menos inflamado? Não, vai continuar inflamado muito parecido. O que essas técnicas fazem é te dar uma percepção de cansaço e de desconforto menor. E se, de novo, custo-benefício, eu não entro numa banheira de gelo nem que me pague. Eu, Raquel, tá? Porque o custo pra mim é muito grande. Vocês veem que eu sou a chata da temperatura, né? Eu gosto de ficar em temperaturas gostosas, nem muito quente, nem muito frio. O custo pra mim é muito mais alto que o benefício, que é sentir um pouquinho menos de cansaço. Eu prefiro ficar cansada e não entrar no gelo. Mas pode ser que você, num ciclo de maratona, você tá exausto, você não tá conseguindo treinar na segunda-feira porque você ainda tá cansado no fim de semana, pode ser que pra você o benefício supere o custo. Entendeu? Se você não fizer o recovery, vai dar problema? Não vai. Vai dar problema se você não descansar, se você não dormir, se não se alimentar, se você não cuidar do seu corpo. Acessório é acessório. E, de novo, custo-benefício. O que é melhor, massagem ou gelo? Massagem. Então, assim, entrar numa bacia de gelo, que as pessoas ficam ali sofrendo. Gente, tô brincando, tá? Se você faz isso, se você quer fazer, é brincadeira, tá? Se a gente já tá na última aula, né? Vocês já perceberam como eu falo. Entre isso e massaginha, delícia. Pra onde eu vou? Pra massagem, com certeza. Mas, enfim,
Você escolhe. Aqui eu estou te dando ferramentas e a decisão é sua. Somos todos adultos, você pese o custo-benefício para você, para a sua vida. Palmilhas feitas sob medida. É uma coisa popular, né? Aquelas palmilhas ortopédicas que você vai, faz um exame e faz a palmilha. Você precisa daquilo para prevenir lesão? Jamais. Jamais. Você precisa fortalecer o pé, como eu te mostrei lá nas aulas iniciais, que eu deixei vídeo. Você precisa adequar a capacidade de demanda. Você não precisa de uma palmilha. Mesmo que você tenha o pé plano, mesmo que você tenha o pé pronado. A gente já conversou sobre isso nas outras aulas. A palmilha, como todo remédio, como toda intervenção de biomecânica, tem indicação, tem a hora certa, a pessoa certa. Então, a palmilha, ela pode fazer parte do tratamento, por exemplo, de uma fasciite plantar. Agora, o que não existe é palmilha para todo mundo, a qualquer momento. Para prevenção, isso não existe. E palmilha eterna. Aqui no Brasil existe essa... As palmilhas são úteis, mas elas são prescritas de uma forma errada. A palmilha, ela é como uma muleta, ela vem para ajudar. Como, por exemplo, no caso de uma dor muito intensa no pé, que a pessoa não consegue nem fazer exercício para melhorar, a palmilha vem para ajudar como uma muleta, e ajudando a palmilha sai como uma muleta. Essa história de palmilha eterna não tem embasamento científico. Então, ela vem para casos específicos, que quem vai avaliar é um fisioterapeuta, ou um médico do esporte também, e ela sai. Isso é uma boa prescrição de palmilha. O American College of Sports and Medicine recomenda que a palmilha em corredores seja usada por no máximo 8 semanas. É muleta, gente. Não adianta, eu não quero você com uma muleta no pé a vida inteira. Do mesmo jeito que eu não quero você com uma muleta pro joelho. A gente quer dar capacidade muscular, quer dar autonomia e independência pro seu corpo, tá? Então você não precisa pensar numa palmilha para prevenção de lesão jamais. Se você tiver uma lesão, tem que ser avaliado se no seu caso a palmilha vai ajudar ou não. Não é em toda lesão, não é em todo mundo, não é para sempre, tá? Tem mais algum acessório que eu não falei que você queria saber? Deixa lá na jugular, eu tô lá, escreve lá, a gente continua esse papo por lá. E eu queria finalizar esse módulo de corrida, se você tiver que lembrar de uma coisa. Sim, só falei. Eu quero que você fique com uma coisa. Você sabe correr, seu corpo foi feito para se movimentar. Você nasceu para isso, está escrito no seu DNA. É mais simples do que pintam. E o seu corpo é protagonista. Você pode precisar de alguma ajuda, que eu espero ter te dado aqui. Você pode precisar de uma direção, um caminho, uma luz, que eu também espero ter te dado aqui. Mas você é o protagonista. Está na sua mão, você consegue fazer isso. Tá bom? A gente continua conversando lá na jugular. Foi um prazer estar aqui com vocês. Desculpa qualquer coisa, como diz minha vozinha. Um beijo. Fala galera, eu sou o Guto, sou treinador do Wesley, trabalho com corrida e triatlon, sou triatleta amador, head coach na assessoria Endurance On e estou encabeçando esse projeto das planilhas de corrida para vocês. Trabalho com o treinamento esportivo já tem mais ou menos 8 anos, desde o nível iniciante, que seria a iniciação esportiva, trabalhar com criança, com a formação, até o alto rendimento de atletas de triatlo. Então tenho uma certa experiência com o esporte, trabalho de maneira integral como treinador, sei das dificuldades que é alinhar a vida com o esporte e por muitas vezes a gente deixa de praticar o esporte também por situações financeiras, por algumas outras dificuldades e um dos objetivos aqui é trazer com uma certa facilidade para vocês um conteúdo e um serviço de qualidade. Então, passo por essas dificuldades de organizar a minha rotina para poder seguir com o meu treinamento, mas também tenho essa noção de que se eu não estivesse treinando, talvez muitas áreas da minha vida não estariam 100% como estão hoje. Então, eu vou sempre ser muito incisivo em que vocês aprendam a curtir essa modalidade, as modalidades de endurance, principalmente a corrida, que vai ser o nosso maior assunto, mas que vocês curtam e que vocês passem etapa por etapa para trazer todo esse aprendizado e conseguir construir a vida de vocês com um esporte inserido. Essa ideia surgiu para que vocês realmente aproveitassem o módulo de corrida. Então, muito do RD é isso, né? São as aulas e que a gente tem aqui para fazer, pegar a teoria e praticar. E nada melhor do que assistir um módulo de corrida de muita qualidade e ter as planilhas para que vocês consigam executar o que vocês estão aprendendo na aula. A gente optou por trazer as planilhas de nível iniciante e nível intermediário. Muito porque se você progredir e chegar no nível avançado, a gente entende que seria melhor procurar uma assessoria por fora para que tenha um trabalho um pouco mais individualizado e comece a buscar um pouco mais o fino dessa performance. E que às vezes uma planilha pronta, ela não consegue trazer
tanto isso, porque às vezes precisa de um ajuste, precisa de uma comunicação com o treinador, e aí isso a gente consegue suprir no nível iniciante e no nível intermediário. Então, progrediu, chegou no avançado, a nossa sugestão é que vocês procurem uma assessoria por fora. E aí cabe a gente agora entender o que é o nível iniciante e o que é o nível intermediário. E aí no decorrer dessa aula a gente vai explicar, tá? E outro papel dessas planilhas também é o fator de que a gente trouxe algo que não necessita um investimento alto. Então as planilhas elas são prescritas por percepção de esforço, muito leve, leve, moderado, forte, muito forte. São 5 percepções de esforço e por tempo. Nenhuma planilha é prescrita por distância ou por batimento cardíaco, por pace. Não existe a necessidade de um alto investimento. A gente está aqui trazendo uma planilha básica que não precisa nem ser com tênis de corrida, sair para correr com um tênis qualquer e o celular na mão com o cronômetro, você já está dentro e já consegue seguir o que vai estar prescrito ali. Os treinos são básicos, claro que à medida que o objetivo aumenta, o nível aumenta, tem uns treinos um pouquinho mais estruturados, mas nenhum que não seja possível fazer apenas com o tênis e o cronômetro. Então, teoricamente, tudo muito fácil e com um custo muito baixo. Claro que com o tempo, se você gosta e quer investir um pouco mais, aí vale a pena adquirir um relógio, mas primeiro tenha essa experiência, goste do esporte, goste de seguir uma planilha, encaixe os dias de treino na rotina e aí sim você tá liberado para talvez investir um pouquinho mais, que aí acaba que essa aquisição ela tem um pouco mais de valor e menos de preço, né? Você começa a enxergar um pouco mais de valor nos equipamentos que a corrida pode oferecer para vocês, tá? Um pouco de ter a corrida e o esporte dentro do RD com objetivos de fazer você seguir uma planilha é muito linkado ao que a gente já aprende nas aulas. Então, o esporte, ele reflete muito o que tem nas aulas hoje do RD. Então, os esportes de endurance, ele vai nos oferecer, vai fomentar um pouquinho mais esse estilo de vida ativo. Com uma planilha para a gente seguir, ele estimula também essa autodisciplina. Junto com essa autodisciplina, a gente tem metas para cumprir. Então, se eu escolho uma planilha de 5 km, eu escolhi ela porque eu quero realizar algo para mim. Então, eu vou lá, boto uma meta e tenho essa realização pessoal, certo? Com todas essas coisas boas do esporte, a gente acaba diminuindo também um pouco o nível de estresse. Então, por muitas vezes a gente vai estar muito mais tranquilo, fez uma atividade física de manhã, saiu para correr cedinho, o nosso nível de estresse já dá uma baixada. Melhora a nossa criatividade e o que vai nos ajudar a ter a resolução de alguns problemas. Tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, um pouco mais de criatividade que o esporte nos traz, a gente vai conseguir solucionar alguns problemas de uma maneira um pouco mais fácil. Essa ideia também de fazer atividade física, gerar um pouco mais de energia, nos colocar com um pouco mais de disposição para seguir fazendo nossos afazeres diários, tudo isso são objetivos que a gente tem com a introdução do esporte e dessas planilhas aqui dentro do RD. Mais uma vez, o esporte traz esse apoio à saúde mental. E algo muito legal também, ele fomenta esse espírito de equipe, né? Então, essa ideia da corrida ser um esporte individual, ela já é algo do passado. Hoje a gente tá aqui, passa uma mensagem para um amigo, e aí, vamos correr? Qual é o teu treino? Pô, meu treino é o mesmo, vamos fazer junto? Vamos. Pô, vamos correr, vamos lá na beira-mar, a gente se encontra, vamos no parque, a gente se encontra, cada um faz seu treino, mas no final toma uma água de coco, conversa, sai para tomar um café. Então, tudo que foi falado aqui são objetivos que a gente tem com essa colocação da planilha para vocês. Porque se vocês seguirem a planilha, conseguirem fazer ela minimamente certinha, um ou outro treino, perder, não tem problema, obviamente, não é uma regra a gente acertar 100%. Claro que a gente quer, mas fazendo minimamente o que está ali, com certeza a gente atinge todos esses objetivos. Porque já falei isso no início, o esporte sempre ele reflete a vida, reflete o nosso trabalho, reflete muitos ambientes que a gente se encontra. E dentro desses objetivos, para a gente ir alcançando eles, é muito importante que a gente tenha uma progressão. O famoso step by step, tijolinho por tijolinho. A gente precisa entender que cada etapa tem que ser vivida dentro desse pensamento a longo prazo com o esporte. Então, muito desse processo que eu estou falando tem a ver
pensando em vocês estarem no esporte daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Esse esporte a gente consegue ficar por muito tempo. Tem bastante gente que corre com 60, 70 anos. Então, é muito possível que, se vocês gostarem, vocês queiram praticar ele por muito tempo. E aí, pra gente não pular a etapa e vocês terem que encerrar a carreira de vocês como corredores antes, a gente gostaria que vocês entendessem o que é o nível iniciante e o que é o nível intermediário. E aí a gente acaba não pulando etapas, diminui um pouco essa chance de lesão, porque aí a carga está um pouco mais adaptada ao seu momento. E quando a gente fala isso, não existe regra, né? Tem gente que pode acabar caindo numa carga mais alta e não sofrer nenhuma lesão, não ter nenhum problema. Assim como tem gente que pode cair até numa carga mais baixa e ao mesmo tempo ter algum tipo de lesão. Mas a nossa ideia aqui é minimizar esse risco e fazer com que vocês entendam aonde vocês estão na hora de escolher a planilha. Quando a gente fala de nível, a gente não quer dizer que o nível iniciante é pior que o nível intermediário. A gente está só querendo colocar cada qual no seu cada qual, cada um na sua caixinha, para depois progredir. Passou de um tijolinho para o outro, passou de um degrau para o outro. E aí, opa, agora eu já posso receber uma carga ou ir para uma distância um pouquinho mais longa. Certo, vamos para a próxima. Essa é a ideia inicial, porque daí a gente passa do iniciante para o intermediário, do intermediário vai para o avançado, lá no avançado a gente procura um treinador, procura uma assessoria para que individualize um pouco mais os treinos para vocês. Mas basicamente hoje, esse nível iniciante é que o atleta tem uma necessidade de treinamento um pouco mais básico. E o maior objetivo é que termine o objetivo principal com certo conforto. A gente não está precisando ir ali e performar. As provas de corrida, elas têm muitas vezes premiação por categoria. Às vezes pode ser que não tenha premiação, mas normalmente sai o ranking por categoria. E aí a pessoa sabe, pô, eu fiquei em 7º na minha categoria, eu fiquei em 3º, eu fiquei em 8º, eu fiquei em 10º. Normalmente a gente sabe em que lugar a gente ficou na categoria. E no nível iniciante, a gente não quer que isso seja uma preocupação. A gente gostaria que esse momento fosse um momento de, opa, vou completar a prova, vou curtir e vou terminar minimamente saudável, minimamente bem. Então, dentro do volume de treino da planilha iniciante, a gente prioriza bastante a recuperação também. Então, a gente não tem treinos muito longos e não tem treinos muito intensos, para que não desgaste tanto o corpo e ele realmente evolua também no descanso, também no dia que não está treinando, que faz muito parte do treinamento. Não treinar e estar descansado faz tão parte do treinamento quanto treinar. Então, a gente prioriza o descanso também e um baixo volume de treino e de intensidade. Esse é o nível mais iniciante. Então, sem um objetivo de performar, sem um objetivo de querer pódio, normalmente para uma pessoa que vai ter o primeiro contato com a corrida, ou normalmente alguém que já ficou 3, 4, 5, 6 anos parado, sem fazer nenhuma atividade física, precisa caminhar, já ficou ofegante, pô, vem para o iniciante. Talvez tu já tenha alguma coisa ali, já correu em algum momento da vida, mas ficou 3, 4 anos parado, mas quer voltar a ir para o intermediário. Pô, calma, faz um ciclo de planilha ali no iniciante, depois a gente migra para o intermediário. O intermediário, quando a gente fala de faixa etária, das categorias, a gente já está buscando alcançar, talvez, da metade da colocação, da metade da classificação para cima, quem sabe até buscando um pódio. Então, o intermediário, como tem uma carga um pouquinho maior de volume de intensidade, a gente já consegue pensar um pouquinho em performar, em fazer um bom tempo, já começa a pensar um pouquinho em números. Então já tem uma frequência um pouco maior dos treinos e também é para pessoas que, pô, já pode ser que já venha treinando corrida esporadicamente ali, eu corro 2 vezes na semana, corro uma vezinha na semana. Essa pessoa, quem sabe, já tem uma aptidão a estar no intermediário. E aí eu volto e bato na tecla. Se tem alguma dúvida, se acha que talvez não consegue correr 20, 30 minutos direto, vamos para o iniciante. O iniciante inicia com caminhada. Então, uma régua legal para o intermediário é isso. Pô, eu já consigo correr 20 minutos. Pô, eu já consigo correr 30 minutos. Fechou. A gente já fica no intermediário. E aí, respeitar a progressão da planilha, né? É muito importante entender o que é o leve, é muito importante entender o que é o moderado e é importante também entender o que é o forte. E aí, tudo isso, vocês não precisam ter pressa. Como eu falei aqui, quando a gente coloca as planilhas dentro do reservatório, a gente está pensando em vocês estarem com isso, com esse esporte por muito tempo. Então, não se comparem e não precisa apressar a etapa, tá? E aí esse é o intermediário. Se a gente pensa no avançado, já expliquei, vamos procurar uma assessoria por fora ou um treinador por fora que vá tirar um pouco mais do fino e aí quem sabe já exigir talvez um pouquinho mais de investimento, porque aí vai precisar trabalhar com números e tudo isso, mas não é o nosso objetivo agora.
Alguns exemplos de treinos da planilha são um treino contínuo, 40 minutos de corrida leve. Um treino que a gente pode chamar de intervalado, 10 minutos de corrida leve. 5 vezes 1 minuto de corrida moderada, 1 minuto de corrida leve, com 10 minutos de corrida leve depois. Um outro treino que a gente chama de progressivo são 10 minutos de corrida leve, 10 minutos de corrida moderada, 5 minutos de corrida forte. Termina com 5 minutos de corrida leve. Esse é um treino progressivo, que passa pelas 3 intensidades. Também dá para fazer um treino progressivo dentro do treino algumas vezes, tipo 10 minutos de corrida leve, 3 vezes 2 minutos de corrida moderada, 2 minutos de corrida forte, 2 minutos de corrida leve. Então aí a gente progride a intensidade também. Os treinos vão estar bem fáceis dentro da planilha, bem fáceis de entender. A gente vai ter uma live dentro da Jugular para retirada de dúvidas, vai ser anunciada a data para vocês. E por lá vocês já vão ter tido acesso às planilhas e vão conseguir retirar as dúvidas comigo. Vai ser uma live pelo Google Meet, então eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês. A nomenclaturas, ao entendimento da planilha, a princípio está bem fácil, está tudo muito coloridinho e bonitinho lá, as planilhas estão bem legais, mas sempre pode ser que role alguma dúvida. Essa dúvida do iniciante e do avançado e do intermediário é bem importante que vocês consigam sanar para escolher essa parte correta, e eu espero vocês para essa live. E o que eu tenho para falar diante disso tudo, talvez eu já deixei isso um pouco claro, mas é que vocês curtam o processo da corrida. A corrida, ela nos traz muita coisa pro nosso entendimento da vida mesmo. A gente vai trazer aprendizados dela para a área profissional, para a área familiar, para a área dos amigos, tudo isso de uma maneira muito fácil de aprender. E uma das coisas mais legais é que vocês têm que pensar em longo prazo. Tem que pensar a longo prazo nesse esporte, porque eu corro há 13 anos e faço triatlon há 10. E hoje é dia 20 de setembro de 2023 e até hoje, faz 2 semanas, eu bati o meu RP dos 10 km. Então eu estou há muito tempo nesse esporte e eu ainda bato RP. E eu tenho certeza que eu ainda vou bater alguns RPs. Porque desde o início eu sempre tive treinadores que me fizeram pensar a longo prazo. E é isso que a gente quer com a planilha. A planilha seja uma introdução para vocês conheçam esse mundo de uma forma bem legal. Peguem todo esse conteúdo, peguem todo esse aprendizado que vai ter nas aulas da Raquel no módulo de corrida. Pode sugar tudo que tem ali, levem para o dia a dia de vocês, para que vocês consigam seguir a planilha de um jeito bem legal. Tá? Essa é uma dica que eu dou, curtam o processo, não se comparem com os outros, deixa a régua de vocês, aprendam, o pace de vocês vai melhorando cada dia, vocês vão sentir isso, vocês vão sentir uma evolução, vão sentir essa evolução de condicionamento, vão sentir essa evolução, fez 3 semaninhas ali, já era. A próxima vez que tu precisar acordar, tu sair para correr, tu já vai estar muito mais leve. Então entenda que esse processo, ele vai ser bem natural, e é isso, curtir o processo, pensar a longo prazo e aproveitar todas essas planilhas. Fechou, galera? Valeu!